vamos pôr um pouquinho, então, a definição, né? Afinal, o que é a compulsão alimentar? Não é só aquela vontadinha de comer a mais, né? Ele é um É, distúrbio bem sério. exatamente. Bom, gente, então, quando a gente pensa em compulsão alimentar, a gente pensa num episódio onde a pessoa come muito mais do que ela conseguiria comer em uma refeição normal. Então, a gente pensa aí numa ingesta de 1.000 calorias em uma única sentada, em uma única refeição, podendo chegar até 5, 10.000 calorias. E é quando você come engolindo a comida, sem saber o que você está Uhum. comendo. Então, aquele momento de madrugada, eu tenho alguns pacientes que acordam no famoso 3 da manhã, né? Que é super aí cheio de mitos, mas na verdade a gente tem muitas Ah, justificativas hormonais para isso e metabólicas também. Mas enfim, acorda às 3 da manhã, abre a geladeira, come feijão com banana, com arroz, com farofa, tudo que é. encontra pela frente, né? Ou A então, pessoa não muito. vê, a pessoa não vê nem quantidade nem qualidade. Tudo que aparece na frente, ela come sem mastigar, sem nada, né? É uma loucura. Exatamente. Então não é qualquer comer desordenado que é um episódio de compulsão, né? Então, às vezes acontece com doce, então briguei com meu namorado, aquilo lá me deu um estresse tão profundo que eu peguei um pote de sorvete na geladeira, comi o pote inteiro, depois eu abri uma caixa de chocolate, depois eu abri mais uma barra de chocolate. Então é um comer realmente desordenado. E tem pessoas que estão num nível mais elevado, vamos dizer assim, do distúrbio, que comem coisas que não são normais, vamos dizer assim. Por exemplo, comer arroz cru, comer margarina, pega um pote de margarina e come de colher margarina pura. Então, já são casos Uhum. mais sérios. E parece mentira, mas isso acontece, né? E essas Sim. pessoas têm que procurar ajuda. E vem depois aquela sensação, como identificar, né? Além desse comer pontuais, né? Também vem a sensação de culpa. A pessoa que tem essa compulsão, depois que ela termina essa loucura que ela está fazendo, ela para e pensa, meu Deus, o que eu fiz? E vem a sensação de culpa. Exatamente. E ela tenta se esconder, né? Ela não faz isso na frente de outras pessoas. Uhum. Uhum, exatamente. E aí eu costumo falar muito, Karine, desse ciclo do comer compulsivo, né? Então, eu briguei com meu namorado, eu briguei com meu chefe, aconteceu alguma coisa que me deu uma frustração naquele dia, e eu chego em casa e eu digo, hoje eu mereço. Aí eu vou lá e eu É. como alguma coisa compulsivamente, ou eu tomo uma bebida alcoólica, enfim. Algo que eu Uhum. sei que eu não deveria fazer, em uma quantidade exagerada, em uma quantidade exorbitante, muito fora do comum. Aí eu como aquilo naquele momento eu fico feliz. Eu fico, nossa, me Uhum. traz um bem-estar tremendo. Mas assim que eu termino de comer, começa, ai meu Deus, por que é que eu fui fazer isso? É. Começa essa culpa, essa chacota interna, né? E na sequência vem o quê? Vem tristeza, vem frustração. E como que eu curo Sim, tristeza e frustração? Com mais comida. Então eu comendo fico mais. nesse ciclo do comer compulsivo eternamente, até que eu busque ajuda, até que eu tome um suplemento, até que eu busque ajuda psicológica, Uhum. nutricional, para que eu consiga realmente sair disso. Uhum. E acho que é bom colocar que tem pessoas que acham que é igual bulimia ou anorexia, não tem nada a ver. Que essas pessoas, elas não colocam nenhum nada para compensar. Tipo, não induzem vômito, não tem atividade física exagerada depois para compensar. Não tem isso. É só aquele exagero e o arrependimento. Aí ela fica triste, aí vem de novo. Aí passa por uma situação de estresse, de nervoso e vem aquele ciclo de novo. Exatamente. Ele até pode evoluir para outros transtornos, né? É, Mas a exatamente. gente precisa saber diferenciar o que é uma compulsão alimentar pura ou uma compulsão que evolui para uma bulimia no futuro, enfim. Por isso que é tão importante a gente tratar logo no início. Que quando a gente trata essa compulsão no começo, a chance dela evoluir é muito menor, né? Exatamente. E vem daí as consequências, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar o que está acontecendo com ela, de contar, de buscar ajuda, ou de compartilhar com o companheiro, com a família, e fica presa nisso. Aí começa a engordar, começa os problemas de saúde, aí vem a obesidade, aí se sente mal, se sente triste e compensa na comida de novo, né? E entra naquele ciclo de novo. Exatamente. Eu costumo dizer que os transtornos de comportamento alimentar, eles sempre são a ponta de um iceberg.
né? Então, quando a gente tem lá na infância uma criança que não come, por exemplo, por que essa criança não come? Ela não come porque tem algo acontecendo por trás disso, né? Então, os pais estão se separando, eu tenho um irmãozinho novo chegando, eu tenho algum transtorno de sensibilidade, um transtorno do espectro autista, inúmeras causas. Na compulsão alimentar não é diferente. Então, por que é que eu cheguei ao ponto de usar a comida como recompensa, né? Aonde que está a raiz disso? Tá lá na minha infância, quando a minha avó tentava dizer para eu comer um doce para eu ficar feliz, eu comecei a associar alimentos com emoções, ou então ele tá mais na minha parte adulta, onde eu tenho um transtorno, uma desbiose no intestino, por exemplo, uma deficiência nutricional. Então, toda vez que a gente olha para um transtorno alimentar, a gente tem que olhar para a raiz dele, porque que é que ele está acontecendo, da onde ele vem, né? E se a gente fica tentando tapar o sol com a peneira, que a gente pega um monte de nutri por aí, né, Karine, que não é o nosso caso, que fala que os pacientes precisam ter foco, força e fé. Então, meu filho, tá aqui o teu plano alimentar, é só você seguir. Simples assim, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, saber fazer, quase todo mundo sabe. A grande maioria sabe fazer uma alimentação saudável. Agora, o como fazer é que é o difícil, né? Então, o que é que tem por detrás da tua falta de força de vontade? É uma desbiose, a gente precisa modular esse intestino, a gente precisa suplementar, sei lá, um cromo para diminuir a vontade de comer doce. Então, é sempre olhar a raiz de todo esse problema, né? Exatamente. Então, tem todo um processo, porque tudo tem um motivo, né? Nem sempre é preguiça da pessoa. A maioria das vezes não é. Então, a pessoa tem alguma dificuldade, por alguma, às vezes um trauma lá de infância, ou do início da vida adulta mesmo, nem tudo é trauma de infância, mas alguma coisa acontece que dá uma dificuldade para você tomar a iniciativa ou se empenhar um pouquinho mais. Né? Exatamente. E às vezes, quando a gente identifica isso, a gente precisa de uma ajuda de outros profissionais, né? Então, o psicólogo é um aliado muito importante para os nutricionistas, né? Para essas pessoas nesse momento. Exatamente. A gente não pode levar a comida, a alimentação como um sofrimento. Não é uma obrigação e nem um sofrimento. Ela tem que fazer parte de uma forma natural na sua vida. Então, ela não pode te fazer mal. Você não pode ter medo de comer, né? Então, mas tem situações que a gente precisa trabalhar o nosso psicológico. O que aconteceu em algum momento que te levou a essa situação? Que te levou a ter compulsão em certos momentos? Onde ela começou, né? Aonde começou? E é o psicólogo que vai ajudar a identificar ali o porquê. Você vai conversar com ele, ele vai falar, olha, por causa disso, você brigou com tal pessoa, está muito estressada no serviço, ou aconteceu alguma coisa que quando você lembra, você desconta na comida. Exatamente, isso aí. Encontrar essa raiz, né? Encontrar a raiz para você tratar, que não adianta só vir no nutricionista e falar, você tem que tentar. Se você não tratar o real motivo, né, não vai dar certo. E aí é que eu digo sempre, né, Karine, a importância das suplementações. Então, quando a gente pensa em força de vontade, a gente pensa em ajudar com suplementos para que reduza a vontade de comer doce, para que acelere esse metabolismo, para que a gente ajuste o sono, né? Então, a gente tem tantas coisas hoje que ajudam nesse aprofundar do sono. Então, eu sempre digo, remédio para dormir, ele ajuda você a adormecer, mas ele não ajuda você a descansar. Né? Então a gente tem tantos artifícios aí, tantos nutrientes, tantos suplementos que ajudam a gente a aprofundar esse sono, ter um sono mais reparador. E aí, por exemplo, a compulsão noturna a gente trata como? Dormindo bem, né? A gente regula ritmo circadiano dormindo bem. Então são muitos aspectos que a gente precisa olhar antes de pensar em toque teu plano alimentar e execute, né? A gente tem que olhar essa parte psicológica, mas a gente também tem que olhar este fisiológico, né? E a gente tem inúmeros artifícios aí com a nossa mãe natureza, então de plantas, de fitoterápicos, de ativos funcionais, que ajudam muito nesse processo. Isso, acertando um nutriente específico, às vezes, já ajuda a melhorar o seu humor. Né? E isso vai ajudar você a ter um controle melhor, né? Um exemplo, né? E é isso. E outro fato, assim, que eu recomendo muito, geralmente essas pessoas são sedentárias.
né? A maioria das vezes. E a atividade física, gente, é maravilhosa. Não só para o processo de emagrecimento, mas para você descontar o seu estresse lá também, né? Uhum. Então você vai, desconta tudo o seu nervoso com o chefe, que brigou lá na academia, na sua atividade física, e isso vai ajudar muito, né? Uhum. Eu costumo dizer assim, Karine, que serotonina é a chave do sucesso, né? Então, quando a gente pensa em serotonina, a gente pensa em hormônio da felicidade. E a serotonina é um dos hormônios liberados durante a atividade física. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, que a gente consegue tirar medicação para ansiedade quando a gente tem a atividade física regular e na intensidade correta. Então, quem é sedentário e começa a praticar atividade física, simplesmente vê uma mudança gigantesca, né? Então, Toda parte, a mágica, eu falo que a mágica acontece no nosso corpo, quando você tem uma atividade física, nossa, muda tudo em você. exato. Isso aí. E o primeiro passo é começar. As pessoas, eu não tenho tempo, eu tenho preguiça, tal. Mas depois que você começa, você vai. O problema é sair de casa. Eu sempre falo para meus pacientes, tá com preguiça? Põe tua roupa de academia e sai. O problema é pôr o pé para fora de casa. Depois que você vai, você não se arrepende. A gente tem os transtornos hormonais daí, né? Então, assim, poxa, eu tô procrastinando por quê, né? Tô procrastinando tanto, o que que tá acontecendo comigo? Eu levanto da cama e não tenho vontade de fazer nada, eu quero só continuar dormindo. O que que tem por trás disso aí, né? Então, é sempre esse olhar que eu procuro ter. Poxa vida, eu não tenho vontade de fazer nada. Por que é que eu não tenho vontade de fazer nada? É uma sobrecarga? Eu cuido da família toda e não cuido de mim? Eu tô com uma deficiência de ferro que tá me dando uma anemia oculta que não me deixa ter vontade de fazer nada. Tô com uma deficiência de vitamina B12. Eu tô com uma deficiência de serotonina e dopamina. Eu preciso entrar com fitoterápicos que ajam nessa força de vontade. Então, também olhar muito esse por detrás. Por isso que eu digo assim, eu nem vou, porque eu não vou fazer o que a nutricionista vai mandar. Não, você vai para você ter ferramentas suficientes para você conseguir fazer o que a Nutri vai falar. Porque se você não for, você vai continuar sempre na mesma, né? E aí, se você der esse primeiro passo, a gente consegue entender o que está acontecendo de verdade para dar ferramentas para esse paciente realmente conseguir mudar, conseguir mudar hábitos e conseguir implementar a tal da força de vontade, que muitas vezes é uma deficiência nutricional, não é simplesmente uma procrastinação, né? Vamos colocar também mais outras possíveis causas, né? Que são, além disso que a gente falou, também tem a questão das dietas totalmente restritivas. Então, tem as pessoas que fazem dietas malucas, né? Que cortam tudo e vai chegar no final do dia, você não vai aguentar. Vai vir aquela fome louca. Isso pode gerar também uma compulsão alimentar. Às vezes, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você vai sofrendo, mas vai. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E não tem necessidade dessas restrições malucas. Né? Exatamente. Na nutrição comportamental, a gente tem um lema, que restrição gera compulsão. Então, eu brinco muito com meus pacientes, assim, que chegam na primeira consulta morrendo de medo que eu vou tirar tudo deles. E aí eu pergunto, qual que é o teu alimento favorito? Aí a pessoa fala, sei lá, chocolate, não vivo sem chocolate. Daí eu falo, e se eu te disser que a partir de hoje você nunca mais pode comer chocolate? Você vai sair daqui e vai fazer o quê? Vou comprar uma barra de chocolate e vou me acabar nela. Então, é a maioria das respostas, né? Então, quando a gente pensa nesse restrição gera compulsão, a gente precisa ter equilíbrio, primeira coisa. Então, se é uma pessoa viciada em refrigerante, então a gente não pode simplesmente cortar este refrigerante. A gente precisa colocar coisas no lugar e regular essa ingestão aos pouquinhos, né? E aí entram as dietas malucas. Então, se é uma pessoa que só come fast food, só toma refrigerante, só come doce o dia inteiro, de repente ela vai para uma dieta Dukan, que só come proteína, salada em dias alternados e farelo de aveia, uma coisa super maluca, ela vai fazer por 7 dias, no 8º dia ela vai estar comendo o pé da mesa. E ela vai recuperar todo esse peso que ela perdeu, né? Fora a questão de deficiência nutricional. Então, quando o corpo entende que ele está doente, o que que ele faz?
ele poupa calorias. Inflamado ou um corpo com deficiência nutricional, que está com uma ingesta muito baixa de calorias, o nosso organismo tem um sistema de defesa. Ele pensa, gente, essa maluca tá no largados e pelados, sem comida nenhuma, sabe Deus quando ela vai comer de novo. Vou guardar cada grama de gordurinha que tá aqui nesse pneu para eu sobreviver aí nos próximos dias, né? Faz um estoquezinho até você voltar ao normal. Exatamente, até repor tudo isso que tá faltando. Aí você não volta, você gera compulsão e você vai até recuperar o teu peso que você perdeu, às vezes até em dobro, você recupera até mais. Né? Então, a gente pode fazer, a nutricionista vai fazer para essas pessoas dietas, pode colocar inclusive chocolate todo dia. Exatamente. Então, é melhor você comer um quadradinho de chocolate todo dia do que chegar lá no final de semana e comer 1, 2 barras. Exatamente. E aí entra assim, dieta restritiva existe? Existe, tá? Eu tenho muitos pacientes que eu aplico dieta restritiva, mas ela tem começo, meio e fim. Então, é uma dieta que começa na hora certa, com paciente que já está educado nutricionalmente, que ele já está com todos os nutrientes de acordo, que já está com o intestino funcionante, que está desinflamado. Vamos dar uma acelerada no emagrecimento? Vamos, a gente entra com uma dieta mais restritiva. Agora, essa dieta tem um período para terminar. Por quê? A gente vai fazer lá por 30 dias, 40 dias. Depois desses 40 dias, a gente vai reinserir alimentos e ensinar esse corpo a continuar gastando as mesmas calorias que ele estava gastando antes. Então, por isso que é tão importante ter esse acompanhamento, inclusive nas dietas restritivas. Exatamente. O tratamento nutricional tem fases, né? Tem as suas fases. Então, no início, é toda uma parte de reeducação e de mudanças aos poucos, para a pessoa aprender a comer. Então, uma pessoa que não gosta de salada, ou só come um tipo de salada, eu não vou falar para ela, amanhã você tem que fazer metade do prato de salada e variar um monte. A pessoa não vai fazer. Ela não consegue, não é dela. Então, você vai fazer pequenas metas. Amanhã você vai comer uma salada que você mais gosta e mais uma para você experimentar e aprender a comer. E toda semana você vai introduzir uma salada diferente para você aprender a comer. Então, são fases. Quando a pessoa viu que se adaptou, o corpo se adaptou, mudou os seus hábitos, aí vem a outra fase. Né? Que daí a gente vai exigir um pouquinho mais para acelerar, depois o corpo acostuma, daí a gente muda de novo, e por aí vai, até a pessoa aprender a comer sozinha. E qual é a consequência dessa compulsão, né? Não é só a obesidade, não é só ganhar peso. A obesidade, a pessoa vai ficar sobrepeso, a obesidade, e essa obesidade vai gerar doenças. Então, não é que a compulsão causa colesterol alto, não. Você vai ter um excesso de gordura e você vai entrar com outros problemas de saúde. Então, a pessoa, né, além do transtorno da imagem, né, que ela começa a não se sente mal, aí vem os outros transtornos de bulimia, anorexia e os problemas de saúde. Colesterol alto, hipertensão, cálculo renal, né, apneia do sono. O sono fica terrível, vai gerar uma bola de neve enorme que a gente estava falando, né, que fica um ciclo. Gastrite, refluxo, né, várias coisas. Problemas articulares, né? Exatamente. Das mulheres, né, a infertilidade, vários policísticos, né, resistência à insulina. Então, aí, eu costumo dizer assim, Karine, que o nosso corpo é o nosso templo. E a partir do momento em que a gente não cuida desse templo, a gente desenvolve doenças, né? E aí, por exemplo, eu tenho uma síndrome do ovário policístico que você comentou. O tratamento, além do ginecológico, o nutricional, ele é extremamente importante. Por quê? Porque o açúcar ativa esses hormônios, esse estrogênio, ativa um monte de coisa que piora essa síndrome do ovário policístico. A dor da cólica, da TPM, tudo isso pode ser piorado com essa questão, né? Então, não é só a questão do sobrepeso. A questão é como eu cheguei nele. Eu duvido que a gente tenha obesos graves, e aí a gente não tá falando daquela gordurinha extra, a gente tá falando de obesidade, né? Que é a que realmente causa doença. Eu duvido que obesos tenham ficado assim, comendo arroz, feijão, carne e salada todos os dias. Eles ficam assim como?
comendo coisas ultraprocessadas, aquilo que a gente nem chama mais de comida pelo nosso novo guia, né? A gente chama de produtos ultraprocessados. Por quê? Porque são produtos extremamente calóricos e com nada de nutriente. Se eu tenho uma pessoa com produto extremamente calórico e sem nutriente, que praticamente vive disso, ela vai virar um desnutrido oculto. Então, é aquela pessoa que a gente olha que é obesa, mas que por dentro falta tudo. Falta o hormônio da felicidade, falta nutrientes, falta cálcio, falta ferro, falta B12, falta vitamina D, falta vitamina C. E aí, o corpo dessa pessoa fica doente. E vem a tal das doenças crônicas não transmissíveis, que é exatamente o que você falou. Então, pressão alta, diabetes, os problemas articulares. Então, pelo sobrepeso, pela obesidade, a gente começa a forçar mais essas articulações. E aí, você entra naquele novo ciclo. Eu tenho um problema articular, eu não consigo fazer exercício porque eu tô com um problema no joelho. E aí, o que eu faço, né? Então, a gente precisa tratar de novo a causa, né? Onde que está a raiz de tudo isso, para que a gente não chegue nesses finalmente. Porque bariátrica, gente, ela é uma cirurgia no estômago. Ela não é na cabeça. Então, se a gente não trata comportamento alimentar, a gente não consegue tratar, levar essa bariátrica com bons resultados para o resto da vida. Eu tenho inúmeros pacientes aí que tiveram reganho de peso e que muitas vezes voltaram ao que tinham antes da bariátrica, além de todas as outras complicações, né, da cirurgia. Mas o que a gente precisa? Tratar a causa disso, através de uma mudança de qualidade de vida, de reeducação alimentar, para que a gente não chegue nesse ponto dessas consequências todas, né? Exatamente. Muitas pessoas querem fazer bariátrica, né, como você falou, para resolver a vida delas. Eu vou emagrecer, eu vou ficar bonito, bonita e pronto. Mas você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que mostrar para o seu cérebro, antes de fazer a cirurgia, que você vai comer menos. Então, teu estômago vai ficar assim, ele vai ficar assim. Só que a tua mentalidade, o teu cérebro acha que você vai comer aquela mesma quantidade grande. E você vai entrar em conflito com você mesma. Então, tem que fazer... Então, tem que fazer o tratamento psicológico e nutricional antes de fazer a bariátrica. Isso é extremamente importante. Vamos falar um pouquinho do tratamento, então? A gente já falou mais ou menos, né? Da compulsão. Porque, assim, quando a gente tem a pessoa que tem compulsão alimentar, a compulsão dela, como a gente falou mais ou menos ali, não é por alface. Ela não vai acordar de madrugada para comer uma bacia de salada. Né? Ela vai comer à vontade louca sempre por coisas que não vai fazer bem. Isso aí. E aí o que eu digo que o tratamento da compulsão, né, Karine, é bem isso. A gente já falou bastante sobre ele, mas é encontrar a raiz do problema, né? Então é você olhar para, primeiro, quando essa compulsão acontece, o que eu como nesses horários de compulsão. Então, eu vou atacar a geladeira e como produtos salgados, ou eu só como coisas doces, né? Em que fase... Exatamente. Então, assim, em que fase que eu estou dessa minha compulsão? Ela era de um jeito e ela mudou ao longo do caminho? Eu comecei a desenvolver outras coisas associadas? Quando ela acontece? É quando eu tenho um estresse? É quando eu estou entediado? Ou é todo dia no mesmo horário? Então, é sempre às 6 da tarde. E a partir disso a gente consegue identificar o que está acontecendo nesse corpo. Poxa, é uma deficiência hormonal, é uma menopausa chegando, é uma TPM que está durando mais do que deveria durar, ou então é uma deficiência nutricional, é um intestino inflamado, é um transtorno de comportamento isolado, né? Coisa que raramente acontece, mas pode ser também, né? Então, assim, primeira coisa é a gente identificar o que tem de errado aí, para depois a gente partir para um tratamento. Então, não adianta nada. Minha amiga tomou picolinato de cromo, que tá todo mundo falando, super famoso, né? Que é ótimo mesmo para vontade de comer doce. Mas ele é bom para vontade de comer doce para quem tem deficiência desse mineral, né? Se eu tenho ele sobrando no meu corpo, tanto é que tem um monte de gente que fala, eu tomei e não adiantou nada. Por quê? Porque você não precisava disso. Você precisava de um óleo de primo para regular a tua TPM, não de um picolinato de cromo, né? Do mesmo jeito que tem as dietas prontas para obesidade. E aí a gente acaba tapando o sol com a peneira, porque a gente não olha a raiz de tudo isso, né? E é exatamente isso. Blogueira fitness, um monte de gente que não é nutricionista, falando de tratamento nutricional quando não entende absolutamente nada do assunto, né? E aí o que acontece é um efeito rebote gigantesco
6 meses depois, quando dura muito, porque normalmente é 15 dias depois já vem esse efeito rebote. É rápido e a dieta deu certo para ela, para a blogueira. Às vezes ela está sendo paga para fazer promoção de um certo produto. Ela nem usou, gente. Então, tome cuidado com o que vocês consomem, né? Ah, mas é natural, é uma vitamina. Você tem que lembrar que tudo em excesso faz mal, inclusive vitaminas, inclusive Eu fiz minerais. um post no meu Instagram essa semana falando um pouquinho disso, né? Então, por exemplo, para a gente ter o tanto de resveratrol que tem em uma cápsula, que é mais ou menos 500 miligramas, a gente tem que tomar 10 litros de vinho por dia. Então, será que é só uma vitamina? Né? Quem que toma 10 litros de vinho por dia e fica bem, né? Ninguém. Você tá em coma alcoólico, né? Então, assim, a gente acha que só porque é natural tá tudo bem, mas não tá. É uma concentração muito grande. E essa concentração muito grande faz a gente ter efeitos colaterais quando não prescrito da forma adequada. Exatamente. Né? Um exemplo muito simples e bobo é a água. A água em excesso vai fazer mal. Para você que não tem uma necessidade altíssima de água, se você exagerar, vai te fazer mal. Então, tem pessoas que têm uma rotina normal de trabalho, um nível de atividade física normal, não é atleta, e quer consumir, vou consumir 5, 6 litros por dia. Eu já peguei paciente falando, toma 5 litros. Eu falei, por que você toma 5 litros? Não tinha necessidade. Às vezes o É saudável, problema falaram que é saudável. Né? Então, às vezes é uma coisa tão simples, né? E que você está fazendo errado porque foi atrás do que os outros estão falando. Ajuda da família. Né? As pessoas que moram junto com você em casa têm que entrar no tratamento também. Porque se você tem uma compulsão alimentar, não sei, por exemplo, por doce, se você tiver um estoque de doce em casa, não, mas é porque o meu filho gosta. Não, cuida da tua saúde e do teu filho junto. Vamos diminuir esses doces, vamos tirar do teu campo de visão. O que a gente fala, quando a mãe tem sobrepeso, o pai tem sobrepeso, o filho tem sobrepeso, o cachorro também com certeza vai ter. Porque é a alimentação da família, né? E aí é isso aí, porque que eu vou regular a minha alimentação, mas eu não vou regular a alimentação do meu filho, por exemplo, né? Numa casa de uma pessoa que está em tratamento de compulsão alimentar, a gente não pode ter alimentos que desencadeiem, que sejam gatilho. Porque se aquilo tiver na sua frente, você vai comer. Né? Então, a gente mesmo que tem um bom histórico aí de alimentação saudável, que na maioria dos casos os nutricionistas não têm nenhum transtorno associado, porque justamente estuda isso, os que praticam a profissão, né? A gente vai numa festa, a gente vai em algum lugar, você vai deixar de comer alguma coisa? Não, não vai, porque tá ali uma oportunidade. Quer dizer que eu como aquilo todo dia em casa? Não, mas se eu tenho uma oportunidade, eu vou comer. Então, é a gente deixar mais distante desse paciente essas oportunidades. Porque é um paciente que não tem controle, ele não tem autocontrole. Se ele não tem autocontrole, a gente precisa restringir. Isso mesmo. E até foi legal que você falou sobre ir um evento, uma festa, porque é diferente. Se você tem que controlar em casa, no seu dia a dia. Agora, você não vai em festa de aniversário, em churrascaria, em restaurantes todos os dias. E nem todos os finais de semana, normalmente, né? Então, você saiu, final de semana, foi uma comemoração de aniversário, de alguma coisa, a gente pode comer. Não é proibido comer. Né? Você tem que ter um autocontrole em situações sociais. Né? Em situações normais da sua vida. E não deixe os gatilhos em casa. Né? Exatamente. É o que eu sempre falo, Karine, a alimentação faz parte do mundo. E eu não quero ter pacientes que vão virar visitas mal educadas. Então, você vai na casa do fulano, do ciclano, não posso comer isso. Eu comi minha marmitinha em casa antes de vir. Né? Então, assim, existem momentos, existem situações que isso é necessário, existem, se eu tenho uma doença, se eu não posso comer um alimento, tudo isso está envolvido, né? Agora, se eu tenho uma festa, se eu tenho um evento, eu preciso saber me comportar alimentarmente falando. E aí entra a independência do nutricionista, né? Então, eu vou ter que ir nutricionista para sempre? Não. Você vai ficar independente do nutricionista e de dieta no dia que você aprender a comer. No dia que você entender o que teu corpo te fala. Porque lá na nossa infância, na nossa geração, dos nossos pais, dos nossos avós, era
come mais. Você comeu muito pouco. Uhum. Nossa, mas comeu muito pouquinho. Como essa menina é magrinha, come muito pouco. E aí, o que acontece com essa Exatamente. criança? Ela vai desligando o sensor de saciedade. E aí, conforme ela vai crescendo, ela vai engordando, porque que ela pensa? Não, não, eu tô saciado, mas a minha mãe me disse que eu comi pouco, então eu tenho que comer mais. E ela vai Uhum. tornando isso automático. O corpo, o que que acontece com o coitado? Ele cansa de avisar. Tá saciado, tá saciado, tá saciado. Ele Uhum. cansa de falar. Aí simplesmente ele fala, que coma quanto quiser, né? E aí a gente Uhum. desliga esses nossos sinais. Qual que é o nosso papel na nutrição comportamental? É fazer a gente entender o nosso corpo de novo. Então eu vou para uma festa que tá cheia de docinho, eu preciso comer 15? Será que se eu comer 5 eu não tô satisfeito? Será que se eu comer 3 eu Uhum. não tô bem? Então é aprender a degustar esse alimento, aprender a entender o que o corpo tá pedindo, aprender a entender se eu quero aquele bolo de chocolate naquele momento, se é para tapar algum buraco que eu não consigo tapar com doce, ou se é simplesmente porque sim, aquele momento é o momento de eu comer aquele doce, eu vou comer até eu ficar satisfeito. E muitas vezes o ficar satisfeito é comer só metade daquele doce, eu não preciso comer ele inteiro. Então todo Sim. esse comportamento alimentar, ele faz parte dessas situações sociais, mas também faz parte da alta nutricional. Então, o paciente ele vai ter alta do nutricionista quando ele conseguir se comportar de forma adequada, quando ele aprender a comer, né? Uhum. Isso é importante. Muitas pessoas não sabem, mas o nutricionista dá alta também, Uhum. né? Você tem que ter a liberdade alimentar, saber se alimentar sozinho. Você não pode ficar no nutricionista para sempre e você não pode achar que a gente vai resolver a sua vida em uma consulta, que infelizmente Exato. não tem como, né? Uhum, Então tem que uhum. ter paciência e tem que reeducar o seu cérebro, né? É Como isso você aí. falou, né? Falando de uma outra forma, a gente educa o nosso cérebro. Ele é totalmente reformulado conforme os nossos atos, né? Então, desde Uhum. a nossa infância, e a qualquer momento a gente pode mudar ele, né? Então, é tudo insistência e educação. Ah, vai ser 100% certo sempre você vai conseguir seguir? Não, não tem. Vai ter uns resbalos ali pelo meio do caminho? Vai. O importante é que na próxima refeição você vai voltar ao normal, né? Eu Esse digo negócio de desligar a só Jaque. segunda-feira não dá certo, Aham. Já que eu né? comi um doce ontem, eu vou tomar um vinho ontem. Hoje, já que eu comi, tô tomando um vinho, vou pedir uma pizza, né? E aí, nesse já que a gente vai numa eterna insatisfação aí com o nosso corpo por consequência disso. Então, é o saber retornar à rotina é super importante também, né? Exatamente. E cuidado com o sistema de compensar, né? A gente falou um Uhum. pouquinho no início. Ah, hoje eu tô triste, então eu mereço. Esse eu mereço é muito perigoso. Ah, eu mereço, eu Exatamente. mereço, eu mereço. Aí todo dia você merece. Todo dia você comece um pedacinho de chocolate, no outro é dois, no outro dia é uma barra, no outro dia é um chocolate mais um pote de sorvete. E aí que você começa o processo de desenvolver a compulsão alimentar, né? Uhum. Além, daí começa com uma má alimentação e vai vindo as deficiências nutricionais, que daí vai aumentar tudo isso, todas essas sensações, e vai uma bola de neve. É isso aí. E aí eu digo para os meus pacientes sempre, né, Karine? Você merece, mas o que que você merece além da comida? Será que você não merece um banho? Será que você não merece uma meditação? Será que você não merece ligar para uma amiga e conversar? Será que você não merece pôr uma roupa e um chinelo e dar uma volta na quadra numa noite quente, que nem hoje que tá aqui em Curitiba? Uhum. Então, assim, o que vem além desse eu mereço? O que vai no lugar desse eu mereço de comer coisas que não te fazem bem? O que que você merece para cuidar do seu templo, para te deixar saudável? E aí, assim, é muito legal quando a gente vê que essa mudança de qualidade de vida, ela realmente se instaura. Eu vi um vídeo da Gisele Bündchen esse dia que é exatamente isso que ela falou no vídeo, que eu vejo nos meus pacientes quando eles conseguem colocar tudo em prática. Gente, eu vou parar de beber porque não me faz bem, porque eu tô tão bem quando eu não bebo, que eu não quero mais sentir o que eu sentia antes. Eu não quero mais comer fritura todo dia e ficar com refluxo, com queimação, com dor de cabeça. Eu tô tão bem agora que comer aquilo não vale a pena. E aí você começa a fazer escolhas conscientes. Poxa, o glúten me faz mal? Me faz mal. Eu tenho uma doença, uma intolerância, não é uma doença celíaca, mas é uma intolerância e o glúten me faz mal. Me dá, sei lá, uma alergia de pele. Mas eu quero muito comer esse nhoque hoje. Aquela alergia de pele tá valendo a pena.
Então eu vou comer esse nhoque hoje. Ou então no outro Aham. dia, não, é só um pãozinho ali que não faz a menor diferença, não vou comer. Então é a gente entender o nosso corpo, a gente limpar o nosso corpo para conseguir manter ele saudável e aí sim fazer essas escolhas conscientes. Vale a pena os efeitos colaterais que eu vou ter? Vale. Então vai e se joga, minha amiga. Uhum. Exatamente. É você pôr, né, que Ou você então, merece. O que que eu mereço? Eu mereço ser uhum, saudável, eu mereço estar bem, então eu vou uhum, fazer isso, né? Coloca as suas prioridades na sua vida. O que é prioridade? Você se sentir melhor ou você é, sentir essas, né, esses desconfortos e gerar doenças? Ah, isso é quer dizer isso que eu aí. nunca mais vou comer essas coisas na vida? Não, não quer dizer. Tudo é equilíbrio, você vai poder comer. Uhum. Você só não vai comer todo dia. Quando, por que que a minha vontade da madrugada é só de chocolate? Por que que ela acorda de madrugada só para comer chocolate? Bom, gente, É. primeiro, sono desregulado, né? Então, quando a gente pensa em acordar de madrugada, a gente pensa em sono desregulado. Segunda questão, se esse acordar de madrugada é por volta das 3 da manhã, então entre 2h30, 3h30, 4 horas, tem uma grande chance de ser fígado. Então, pode ser um fígado intoxicado e aí que não tá dando conta de fazer a limpeza do corpo. Ah, todo mundo não precisa de detox, todo mundo detoxifica. Pera lá. Você trabalha 8 horas por dia, tem 2 crianças pequenas, chega em casa, tem que fazer comida, tomar banho, limpar a casa, você vai deitar para dormir à meia-noite e às 5 da manhã você tem que estar acordada de novo para ir trabalhar. Aí eu falo assim, Karine, continua fazendo tudo o que você está fazendo, mas eu quero que você limpe todas as gavetas por dentro, todos os armários por fora, separe as roupas que é para dar, faça um saco. Você vai conseguir fazer? Você não vai. Né? Então, quando o corpo Uhum. ele está sobrecarregado de coisas que intoxificam ele, chega uma hora que ele não dá conta de limpar. E aí, quando a gente pensa em estratégia detoxificante, a gente pensa em dar férias para esse organismo conseguir Uhum. fazer essa limpeza. Então, acordar de madrugada com vontade de doce, uma das possibilidades é esse fígado sobrecarregado. A outra possibilidade é um sono que não aprofunda, né? E a Uhum. terceira possibilidade é, às 3 da manhã, a gente tem liberação de hormônios da fome. E aí, se a gente respeita essa liberação desse hormônio, dito do corpo, continua o hormônio todo, continua liberando muito desse hormônio que acordando às 3 da manhã. Então, o problema da Uhum. fome das 3 da manhã é que muitas vezes é uma fome real, porque a gente tem liberação de hormônio. Então, o que que a gente precisa estar fazendo nesse horário? Dormindo. Então, por isso que dormir é tão importante para não comer de madrugada. Aí vem um pouquinho da restrição alimentar, né? Tem muitas pessoas que cortam a janta por conta. Uhum. Então, você comeu de uma vez lá 4, 5 horas da tarde e depois quer comer de novo só às 7, 8 horas da manhã. Você ficou mais de 12 horas sem comer. Então, tem essa fome real, como você falou, porque tá faltando também. Uhum. O teu cérebro vai te acordar. Aí você tem a vontade do doce e você acostuma. Toda noite você tá fazendo isso. Você educou o seu cérebro a te acordar todo dia, esse horário, para fazer isso. Então, se você tem Uhum. uma alimentação correta, certinha, durante todo o seu dia, não pula alimentação, né? Tem os alimentos que da saciedade, né? As fibras, as proteínas de forma adequada, nos horários corretos, você não vai acordar de noite. Né? É pouco provável que você acorde de noite. Né? Uhum, exatamente. Você educou o pobre coitado a acordar de madrugada, ele vai te respeitar, né? Ah, mas tem um monte de gente que Exatamente. faz jejum intermitente. Sim, tem um monte de gente que faz jejum intermitente na hora certa, com acompanhamento, comendo os alimentos certos. Então, não É. é comer qualquer coisa, parar de jantar e achar que vai aguentar até o dia seguinte. Você não vai aguentar, pelo contrário. Ao invés de você emagrecer, você vai engordar porque você está fazendo tudo Uhum. errado, uma salada mista, né? Então, existem Exatamente. estratégias certas que precisam ser feitas com acompanhamento. Ah, obrigada de novo, adorei, foi uma delícia. Muito obrigada, foi um prazer, pessoal. Entre, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Thay. E com certeza vamos marcar mais um mais para frente, né? E obrigada, pessoal. Boa noite. E daqui 2 semanas temos a próxima live. Beijo, Obrigada, boa obrigada a todos que noite. entraram aqui. Beijo, beijo. Beijo.